Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é bem delicado, mas que é muito importante a gente falar, que é quando as pessoas te perguntam se você já tem filhos ou não, para uma mãe de anjo, o que é que vocês fazem? Vocês falam que sim ou falam que não? Vamos bater um papo hoje sobre isso. Eu fiz um post lá no Instagram falando sobre a novela Amor de Mãe. Tem uma cena em que a Vitória ela fala que não é mãe ainda, né? Sendo que a Vitória ela já perdeu um bebê. Ela é mãe sim, né? A gente sabe que ela é mãe porque mãe, a partir do positivo, a gente já sabe que a gente é mãe. E ela fala que não. Daí eu fiz o post lá falando sobre o tema da novela e a importância, né, de falar sobre a questão das mães de anjo. E destaquei um pouquinho falando sobre isso em relação à Vitória ter falado que não. Isso gerou, né, bastante comentários, as meninas comentaram bastante em relação a isso, umas concordando, outras não. E eu fiz uma enquete também para saber o que é que elas falavam quando perguntavam para elas. Se você não me segue no Instagram ainda, eu vou deixar o link para vocês aqui me acompanharem lá. Sempre eu gosto de resenhar, bater papo lá com vocês e é bem legal porque eu gosto de ver o ponto de vista de vocês também. E se você não é inscrita no canal, já se inscreve para vocês não perderem nadinha. E clique em gostei, gente, porque quando vocês clicam em gostei e avaliam o vídeo, isso ajuda demais o canal a ser divulgado e me deixa empolgada para gravar mais, tá? A gente tá quase batendo 1000 inscritos, então me ajuda aí. Clique em gostei, se inscreve no canal e depois que vocês assistirem o vídeo, corre lá no site que eu deixo um link aqui do site, sempre com texto em relação ao vídeo que eu gravei. E agora em janeiro vai ter muito conteúdo bacana para vocês, tanto no Instagram, no YouTube, quanto no site. Então, acompanha que vocês vão gostar bastante. Esse tema está sendo abordado, né, na novela Amor de Mãe e a gente fica muito feliz porque fala um pouco, né, sobre essa questão da perda. Fiquei muito feliz quando eu vi que isso seria abordado na novela. E aí eu fiz uma enquete no Instagram e vou falar para vocês aqui o resultado dessa enquete. Eu perguntei o seguinte: em algum momento você falou que não tinha filhos para se livrar de alguma situação? 58% votou que sim e 42% votou que não. Muitas meninas responderam, né, esse direct, comentaram por que falava que não e as que também falavam por que comentava que sim. E a gente fez um debate muito bacana e eu quis trazer isso para o YouTube, que eu acho muito importante deixar um vídeo aqui sobre isso e também falar o meu pensamento e como eu me sinto em relação a isso. Até porque na gravidez do arco-íris é o momento que as pessoas mais perguntam isso pra gente. Se você já teve filho, se é o primeiro e nananã, então perguntam demais. Me perguntaram antes de engravidar do Hugo. Algumas vezes também eu falei que não tinha filhos ainda e outras vezes eu falei que sim. Mas agora na gravidez perguntam demais. Todo canto que a gente chega alguém pergunta, é o primeiro, é o segundo, tal. E a gente fica às vezes sem saber o que falar, porque não é negar nossos filhos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, mas você vai falar que é o primeiro, sendo que você tem a Nina. Eu acho o seguinte, a gente muitas vezes se protege em algumas situações. Então tem situações que eu prefiro me proteger. Eu não vou falar que é o segundo e tudo que aconteceu com a Nina em uma fila de mercado, em um banco, sentada num ônibus, porque eu não vou me sentir à vontade e às vezes a gente não tá à vontade para falar e tudo bem, não tem problema nenhum. Parar a conversa eu já falo assim, não, é o primeiro. Pronto, aí a pessoa começa a falar umas coisas e tal. E quando eu me sinto à vontade, eu falo que é o segundo, que eu tenho minha filha, que minha filha virou um anjinho, que ela partiu, mas que eu sempre vou amar. E tudo bem. Então a gente não tem que se culpar, ficar procurando coisa pra se magoar, pra se culpar mais ainda e sofrer mais do que a gente sofre, né? E eu vou falar uns comentários de algumas das mães que falaram pra mim lá no Instagram. Teve uma que disse assim: às vezes respondo que não tenho filhos, não porque não me sinta mãe ou esqueci do meu filho, mas porque é um assunto delicado, um assunto que ainda dói, que as lágrimas ainda caem. Por isso, às vezes, digo que não, para não ter que explicar os motivos da perda. Foi muito doloroso, mas sou muito grata a Deus por ter tido ele comigo. Ou seja, a gente se protege, porque tem determinadas situações que a gente sabe que as pessoas vão perguntar demais e que a gente não tá bem para responder. Então, você vai começar a chorar, você vai ficar nervosa, vai ficar triste. É melhor falar que não. Ou falar que tem o filho, mas que faleceu e não quer tocar no assunto. É uma forma também da gente conseguir se livrar daquele momento ali que a pessoa fica perguntando demais. Porque tem gente que tem facilidade em falar. Fala de boa, conta o que aconteceu. Tem gente que não, que é muito mais difícil. A gente tem que respeitar isso. A gente não pode ficar julgando uma mãe por ela falar ou não que teve ou não o filho. Muita coisa relacionada ao luto pra gente passar. E a gente ainda tem que ficar se culpando por isso, né? Então, não culpe uma mãe se ela falar que não ou se ela falar que sim. Respeite a decisão dela naquele momento. Se ela achou melhor falar que não, tudo bem. Teve uma seguidora que respondeu assim: um filho nunca vai substituir o outro. Sempre falo que tenho minha pequena lá no céu. Então, assim, se ela consegue falar, ótimo, porque ela consegue expressar o que ela sente, ela consegue falar da filha dela sem
chorar, sem ficar triste por isso. E não se importa se as pessoas vão perguntar o que aconteceu. E tudo bem. A gente vê a diferença, né? Que tem algumas mães que preferem falar, que lidam bem com isso, que elas conseguem falar bem, né? Dessa questão de ter o bebê ou não, da perda. E outras não, e tudo bem. O que é que eu tô fazendo agora que eu tô grávida do Hugo? Todo lugar que eu chego, tem alguém que vai perguntar se é o primeiro filho ou se não é. Dependendo da situação, eu falo que é. Se eu me sentir à vontade, eu falo que não, que é o segundo. Se a pessoa começa a insistir muito e perguntar demais, né, que elas começam assim, é o primeiro filho? Aí você fala, não, é o segundo. Ah, e esse é o quê? Menino ou menina? Aí você fala, é menino. E o outro? É uma menina. Aí ele já começa, tá com quantos anos? Cadê? Tá aqui? Aí eu falo, não, ela faleceu. Ah, foi, eu sinto muito. Faleceu de quê? Tem gente que pergunta até, quer entrar no osso, quer perguntar tudo. Se você tá bem pra falar, você fala. Se você não tá, você corta logo o assunto. O que é que eu faço? Se eu tô bem, eu falo. Eu falo, não, ela faleceu. Eu comento mais coisas ou não. A primeira vez que eu passei por isso, assim, grávida já, eu fui comprar um sapatinho pro Hugo, que eu queria tirar uma foto. E tinha uma senhora comprando presentes pro neto dela. E ela começou a perguntar, é o primeiro filho? Eu falei que era. Eu tava assim, muito sentida, foi a primeira vez que eu entrei numa loja de roupas de bebê, depois de ter perdido a Nina. Então eu tava lidando com aquela situação ali, né, olhando um monte de roupa que provavelmente ela usaria, que ela já estaria na fase de usar. E ao mesmo tempo, olhando as roupas de menino, sapato de menino e olhando assim, as roupinhas do Hugo. É uma mistura de sentimentos muito loucas, né? Eu vou fazer vídeo sobre isso pra vocês. E aí eu já tava lidando com aquele sentimento, meio que querendo chorar assim. Você fica alegre, fica triste, é uma loucura, né? E aí ela começou a conversar. Ela perguntou se era o primeiro filho, eu falei que era. Porque eu sabia que ela ia perguntar mais. Eu ia ter que falar, né, que a Nina tinha falecido e tal, nananã. E eu não tava bem pra falar naquele momento. Então eu falei assim que era. Fiquei desviando, mas ela vinha atrás de mim, eu fui conversando até que eu não gostei de nenhum sapato e fui embora. Naquele momento eu fiquei assim pensando, isso vai acontecer várias vezes e eu tenho que estar preparada para isso. A gravidez do arco-íris já é cheia de sentimentos, é um momento bem difícil e a gente evita ao máximo não sofrer mais. Já teve um dia que eu fui para dermatologista, eu tava com as manchinhas na pele, fui na dermatologista e quando eu cheguei lá ela começou a conversar, né? Ela já tava com a barriguinha e ela perguntou assim, nossa, que barriga linda! É o primeiro filho? Aí eu falei que não, que era o segundo. Ela começou a perguntar mais. Fez assim, e é menino ou menina? Eu falei assim, é um menino, o Hugo. E o outro bebê? Aí eu falei assim, que era uma menina, a Nina. Começou a perguntar, né, em que idade tava e tal. Eu peguei e falei assim, é uma menina, a Nina, mas ela, infelizmente, ela faleceu. Ela começou a perguntar mais. Ela fez assim, ela faleceu, que eu sinto muito. Que bom que você tá grávida agora do Hugo, né? Vai trazer muita alegria pra você. Ela ficou muito sem graça quando eu falei que a Nina tinha falecido. Ela já ficou assim, com receio. Começou a notar o que eu tinha que usar. Meio que foi aquele clima constrangedor, sabe? Tudo silêncio assim, aquele silêncio no consultório. E ela meio que sem graça por ter perguntado. Eu sinto que as pessoas elas ficam com muito receio depois que a gente fala que o bebê faleceu, né? A morte ainda é uma coisa que choca muito, que deixa as pessoas constrangidas. É como se elas se sentissem culpadas por terem perguntado, mas tudo bem, é uma coisa natural. A gente vê uma mulher grávida e perguntar se é o primeiro, se é o segundo, mas elas ficam constrangidas, né? Elas ficam com receio, meio que, nossa, não devia ter falado, não devia ter comentado. E eu senti isso, que ela ficou toda sem graça, ela não conseguiu mais conversar, ela toda animada no início e murchou. Aí ela foi, passou o que eu tinha que usar e tal, conversou assim comigo em relação a estria, essas coisas, né, os cuidados com o corpo. E aí eu fui embora, mas eu senti que ela se arrependeu de ter perguntado, sabe? Ela ficou muito triste de ter perguntado. Mas assim, eu falei da Nina, comentei com ela, isso não me deixou triste, isso não me deixou... Eu me senti bem de ter falado e foi tranquilo. Mas em algumas situações eu sinto que a gente evita falar porque a gente não quer comentar com aquela pessoa. O que é que eu faço agora? Se eu me sentir à vontade eu falo, se eu não me sentir à vontade eu não falo. E é isso que eu espero que vocês façam, gente. Não se culpe se vocês falarem e a pessoa perguntar demais. E não se culpe se vocês falarem que não tem, tudo bem. Você se proteger naquele momento, você não querer falar. Nossos filhos sabem o quanto que a gente ama, o quanto que a gente tem saudade deles e que eles existiram e sempre vão existir no nosso coração. A gente não tem que provar nada pra ninguém, a gente não tem que mostrar nada pra ninguém. Se quer falar e se sente bem, fala. Se não se sente bem, não fala. Ninguém tem que julgar a gente não deve nada a ninguém. Então se liberte disso. Se você se sentir à vontade, fale, conte a história. Se você não quiser contar, você fala aqui, não quer falar sobre isso no momento e tudo bem. E deixa aí nos comentários, conta pra gente o que é que vocês fazem, como vocês lidam com essa situação, se vocês conseguem falar bem, né, sobre o bebê que partiu, se vocês não conseguem,
Conta aí, sem julgamentos, claro, que a gente tá aqui pra resenhar, pra se ajudar. Ninguém tá aqui pra julgar ninguém, até porque ser mãe de anjo não é fácil, a gente não precisa de mais julgamentos e de mais dor, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse bate-papo, que vocês fiquem em paz em relação à decisão de vocês. Não se culpem jamais, tá bom? Se inscreve no canal, clique em gostei e agora vai dar um pulinho lá no site, que eu vou deixar um texto bem bacana pra vocês. Até o próximo vídeo.